Alô você, espectador do Marco na TV. Mais um giro de documentários, desta feita na cidade mineira de Poços de Caldas. E a gente fala hoje do Hotel Lux, ou Lux Hotel, como queiram. Alô você, espectador do Marco na TV. Mais um giro de documentários, desta feita na cidade mineira de Poços de Caldas. E a gente fala hoje do Hotel Lux, ou Lux Hotel, como queiram. Um tradicional hotel de Poços de Caldas que há mais de 70 anos hospedando o turista brasileiro e também internacional. E a gente fala com Odila Helena Fagundes Liu, a proprietária do Lux Hotel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos. Nós agradecemos a hospitalidade e a gente gostaria de ouvir um pouco da história do Lux Hotel. Ele começou quando? Então, ele começou mais ou menos nos anos de 80, entre 84 e 85. Foi quando a minha sogra, eles são chineses de Taiwan, e ela vinha sempre a Poços de Caldas passear com o marido. E eles estavam aqui passeando pela cidade e eles ficavam hospedados no Hotel Joia. E esse hotel indicou para eles que tinha um hotel à venda aqui na cidade, se eles não gostariam de repente adquirir esse hotel. Mas o ramo dos pais do meu marido era ramo de mercado, né? Supermercado em São Paulo. Era um ramo bem diferente de hotel. Então, no primeiro momento, teve uma resistência. Mas depois, meus sogros vieram conhecer o Lux Hotel e eles gostaram do ponto, da localização. Nós estamos bem próximo a um dos termas de águas quentes, da Praça dos Macacos, que é uma praça muito conhecida da cidade, e é bem no centro, facilita o acesso das pessoas para passear, conhecer a cidade. E, infelizmente, nós não conhecemos os antigos proprietários, que foram o seu Juca e a dona Ana, que foram os fundadores do Lux Hotel. E por falar nos antigos proprietários, reza a lenda que havia aqui em Poços de Caldas alguns eventos. E você já havia acabado de adquirir o hotel e um grupo de pessoas vieram aqui para dar sequência naquilo que vinha acontecendo. Como é que é isso? Tradição. Então, é uma festa bem tradicional que tem aqui, que é a festa de São Benedito, que tem alguns grupos folclóricos de danças descendentes da África. E apareceram aqui os caiapós, junto com um grupo de pessoas, dançando e cantando na frente do hotel. E a gente se surpreendeu, falou, opa, que interessante, né? Vieram fazer uma homenagem. E esses grupos são sempre muito bem recebidos na cidade, porque é uma coisa antiga, de tradição. E quando eles vieram aqui para almoçar com a gente, porque já desde um tempo atrás que os antigos proprietários recebiam eles para o almoço. Aí, quando explicou para o meu marido a situação, o meu marido recebeu de bom grado, só que eles tiveram que esperar um pouquinho, né? Porque foi pego de surpresa, né? Foi pego de surpresa e eram muitas pessoas que chegaram no hotel. Mas foi divertido e é uma história interessante. É uma das coisas que marcaram na vida de vocês, né? Marcaram a gente, com Muito certeza. Bem. E quantos apartamentos tem o Lux Hotel?
Então, quando foi adquirido da Lena e do Luiz, que a Lena era filha do senhor Juca, Certo. que era a proprietária quando os pais do meu marido comprou. E naquela época eram 62 apartamentos apenas. E o hotel, ele na verdade estava meio largadinho, porque ele tinha carpete, um piso escuro. E depois que o meu marido chegou, começaram as modificações, né? Fomos tirando o carpete, colocando o piso frio e também foram feitos mais 40 apartamentos em estrutura metálica. E foi interessante porque na época, em Poços de Caldas, isso também é uma curiosidade, em Poços de Caldas só tinha um prédio que era de estrutura metálica. Isso foi há mais de 20 anos atrás. E aí o meu marido fez esses 40 apartamentos em 6 meses. Do começo, começou mais ou menos final de junho e terminou em dezembro. Inauguramos com camas, TV, frigobar. Inauguramos tudo prontinho para o Natal e o Ano Novo. Certo. Então, O posicionamento é privilegiado do Lux Hotel. E além desse, esse foi o primeiro que vocês adquiriram? esse foi o primeiro da rede. Aí, posteriormente, apareceu um hotel tradicional também, muito bom em Ribeirão Preto, que é o Prince Hotel, lá da Vila Tibério, próximo à rodoviária, ao terminal urbano. E aí o meu marido adquiriu esse hotel. Quando foi isso? Foi mais ou menos 2009, por aí. O Prince Hotel é tradicional em receber vários artistas em Ribeirão Preto, que ou vão fazer shows em Ribeirão, ou na região eles se hospedam no Prince Hotel, né? Sim, vários artistas, Milionário Zé Rico, até o Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, vários já passaram por lá. Aliás, no meu começo de carreira, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi no Prince Hotel. Oh, que legal! E exatamente num show do Milionário Zé Rico. Oh. Só que eu fui para fazer entrevista com o Milionário Zé Rico e não consegui fazer com ele. No saguão do hotel tinha uma pessoa que estava aguardando por eles, que era a compositora. Eu falei, você não quer dar uma entrevista para mim? Ela falou, não, mas os artistas são eles, eu só sou uma compositora. Eu falei, mas você é mais importante do que o artista. E essa pessoa nada mais, nada menos do que Roberta Miranda, que na oportunidade ela só era compositora. Que interessante! Olha. E ela nos deu essa entrevista e marcou também, aproveitando o gancho o Prince Hotel, também marcando na vida do Marco Moreno. Que legal, muito bom, muito bom. E depois do Prince Hotel, foi assim, foi bem interessante. Meu marido acabou de pagamos, depois de um tempo, né? Estava tudo resolvido já com o Prince Hotel. Aí apareceu alguém, falou para o meu marido do Termas dos Laranjais, que estava no auge, estava começando o Termas lá. E a cidade estava precisando de hotel, porque não estava comportando tantos turistas visitando Termas. Foi aí que o meu marido foi lá e começamos a pesquisar. Meu marido gostou da estrutura do Termas. A cidade na época era um pouco pequena, um pouco rural, porque lá é histórico, né, da plantação de cana, de laranja. Então não tinha uma rede de hotelaria, algo assim. Mas meu marido apostou. E o próprio dono do Termas, o senhor Benito Benatti, ele
ele nos ajudou muito, que ele tinha um terreno, conheceu o Lio, meu marido, e ele tinha um terreno próximo ao parque, e ali nós construímos. Meu marido construiu da base até 7 andares. E temos planos ainda para mais para ampliar apartamentos, porque a área é bem grande. Na verdade, o projeto inicial eram para 240 apartamentos. Mas aí a gente, em função de outras prioridades, tivemos que adiar um pouco, mas ainda pretendemos. Meu marido já adquiriu vários terrenos em Olímpia e agora também está para sair um aeroporto internacional lá. Então isso vai ser uma arrancada para a Olímpia. E a expansão, que lá também é Lux Hotel? Que lá? Não, lá é Tiffany Hotel. É Tiffany Hotel? É Tiffany, é o nome da minha filha. Muito bem. Tá certo. E o que marcou na vida dessa grande empresária hoteleira? Daqui a pouquinho, depois da nossa vinhetinha. Estamos de volta. Você ficou curioso, como sempre, né? O nosso quadro Marco na TV, o que marcou na vida do empresário. E é uma brasileira que tem os seus traços alemão e também italiano, casada com um taiwanês. O senhor William Liu. E ela vai poder dizer para a gente o que é que foi que marcou na vida desses empresários. Aliás, tem um lance de que você tem da árvore genealógica, onde pega um DNA e acaba apurando. Sim. Qual é a sua peculiaridade salutar, né? Qual é? Então, pois é interessante a história mesmo. De tanto que eu falava que eu era italiana, um Dia das Mães, a minha filha me deu de presente, né, essa árvore genealógica. E não é a minha surpresa quando a gente recebeu, eu tenho apenas 7% de italiano. O resultado final? O resultado final que eu sou descendente de alemães mesmo, que a minha avó, por parte de mãe, era da família Becker. Então foi bastante interessante. Aí me proibiram, né, de falar que eu sou italiana. Essa foi uma das mais histórias. Alemã e, na verdade, é uma brasileira de coração imenso. Tão imenso que resolveu colocar debaixo do braço um problema matrimonial. Como é que foi isso? É verdade. Então, uma época apareceu aqui no Hotel Lux um casal recém-casado que acharam que a reserva tinha sido feita em nosso hotel, mas infelizmente não foi. E diante disso, era um fim de semana muito lotado e a cidade estava cheia. E eu quis solidarizar com eles, né? Quis ajudá-los, porque já vieram de Belo Horizonte, estavam cansados, é bem longe daqui. E ofereci a minha residência para eles, que é nos fundos do hotel. Eu tenho uma casa, eu tinha na época uma casa, e eles ficaram hospedados com a gente. Disseram que não tinha nenhum problema, ficaram hospedados com a gente. E depois, 6, 7 anos depois, eles voltam. E aí me perguntaram se estava lembrada deles. A gente tem uma vaga lembrança, né? Aí eles me disseram que foi aquele casal que se hospedou em nossa casa e já vieram com a filhinha, uma filhinha mais ou menos de uns 6 anos. Então foi uma alegria enorme a gente recebê-los novamente. E com certeza essa filhinha concebida aqui no Lux Hotel. Com certeza. Estão gostando? O Marco na TV revela então agora a última, né? A última. Problemas na cidade,
abastecimento que a cidade não oferecia e de repente como é que foi a história? Então, de repente, a gente teve a gente ficou sem água e no final de tarde, a gente pediu desculpa para o hóspede, a gente disse para eles que mais tarde se resolveria. Só te interrompendo, mas já dizendo para você, isso, marinheiro de primeira viagem, porque haviam acabado de adquirir o hotel. E com essa situação, sim, hoje o hotel tem uma estrutura que pode acontecer o que quiser na cidade com problema de água, que sim, agora tem reservação à vontade. Sim, exatamente. Então, fizemos um coquetel à tarde, no domingo. E o pessoal ficou assim, gostou demais, ficou muito feliz. E, inclusive, eles comentaram com a gente que deveria sempre faltar água no final de semana. Porque foi um evento que marcou todo mundo. Fizemos um baile, fizemos o coquetel. Então, todo mundo ficou muito feliz. Alô você, espectador do Marco na TV. Nós estamos em Poços de Caldas, o Marco na TV girando por aqui, na Flipossos, que é a Feira Literária Internacional de Poços de Caldas. E a Irene Coimbra vai dizer pra gente e dar a declamação que ela fez e ganhou em segundo lugar e vai dar exclusivamente para o canal do Marco na TV. Felizmente eu ganhei em segundo lugar. Fiquei feliz porque eu participei não com o intuito de ganhar, mas de participar, porque eu acho que é importante também, né? É um estímulo para os jovens, para eles aprenderem também, né, essa arte de declamação. Mas eu ganhei e fiquei feliz, viu, Marcos? E parabéns. Parabéns. Obrigada. Então eu falei o poema lá, Passou da Idade, falei esse poema. Vou ler para vocês. Vou ler? Não, vou falar, né? Já está no sentimento isso. Sempre fico admirada quando ouço alguém dizer que já passou da idade para qualquer coisa fazer. Pergunto então a mim mesma, como é possível assim dizer? Se já passou da idade, não teria que morrer? Candidata passou da idade. Vamos lá, Helena. Sempre fico admirada quando ouço alguém dizer que já passou da idade para alguma coisa fazer. Pergunto então a mim mesma, como é possível dizer se já passou da idade não teria que morrer? Quem diz que passou da idade devia estar morto e enterrado e o deixar no seu lugar para outro ser ocupado. Que não venham me dizer que minha idade já passou, porque enquanto aqui eu viver, aproveitar a minha, eu vou. Termas, em Poços de Caldas, participando do 3º concurso de poemas, e eu acabei de falar no meu poema. E parece que o pessoal gostou, né? Porque eles aplaudiram bastante.
que ela tinha perdido a sua famosa varinha. Duelo com as horas. Ao me deitar, penso, amanhã bem cedinho, vou exercitar os músculos um bocadinho. Levanto-me, organizo tudo, mas que ironia, perdi o horário, não irei à academia. Paciência, no outro dia será bem diferente, chegarei na hora, serei mais consciente. E eu digo para vocês que o que está por vir é realmente algo de extraordinário. Então nós teremos, não uma inteligência que se comunica conosco como agora, como o ChatGPT, mas uma inteligência que vai se unir ao próprio cérebro do homem. Vai robotizar, faz eu lembrar que a mão de Deus é tão suave e tão firme. Talvez ouça sonhar, acreditar e deixe vibrar da volúpia de viver esse febril poeta que eu quase matei. Você viu aí o sarau que a Irene fez hoje aqui também e tudo mais. Tá aí, então, vamos deixar as considerações finais aí para Odília Helena. Eu fiquei muito feliz de receber vocês. Ribeirão Preto, eu falo sempre que é a minha segunda cidade. Eu amo Poços de Caldas de coração, não nasci aqui, mas eu amo muito Poços de Caldas. Mas Ribeirão, as pessoas de Ribeirão, tudo em Ribeirão é muito bom, tem uma estrutura muito boa. Então eu agradeço imensamente e espero que vocês possam voltar outras vezes. E sempre que tiver algum evento, aguardamos vocês aqui. Tá aí, o Marco na TV, no giro de reportagens em Poços de Caldas, especial na Flip, que é a Feira Literária Internacional de Poços de Caldas, e aqui no Lux Hotel. Você está convidado, vindo a Poços de Caldas, Lux Hotel com as portas abertas para você.